Bom dia a todos. Eu sou Ana Gabriela, engenheira da ABCP, e esse é o movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Liga, Construliga, da Eto Soluções e do SEBRAE. E para o nosso curso de hoje, nós vamos convidar a engenheira doutora Mariana Marchione. Mariana é pesquisadora no Instituto Politécnico de Milano, na seção de Ciência e Engenharia de Águas, CIA, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Atua como consultora e projetista na área de drenagem urbana, principalmente com os pavimentos permeáveis. Foi engenheira da área de mercado da ABCP, Associação Brasileira de Portland, sendo responsável pelo projeto de pavimentos permeáveis e outros ligados à sustentabilidade de sistemas construtivos. Participou na elaboração da norma brasileira de pavimentos permeáveis, a ABNT NBR 16416, e a revisão da norma de pavimentos intertravados. E lecionou no curso de arquitetura do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. E é facilitadora do blog da Construliga. Eu queria convidar a Mariana, para fazer nossa apresentação de hoje. Mari, pode assumir aí sua turma. E eu queria agradecer de antemão, Mari, por ter aceito o nosso convite. Mari é uma parceira já nossa da BCP, né, já foi nossa colega da BCP, então, agradecer muito o convite de Mari de estar fazendo essa apresentação para a gente. Sempre as apresentações de Mari são muito elogiadas, e a gente tem muito orgulho de ter ela aqui com a gente hoje. Mari, a turma é sua. Obrigada, Gabi. Bom dia a todos, né? Espero que esteja todo mundo bem. Acho que nesse momento sem dúvida, é uma coisa importante de perguntar. Eu estou escutando algum microfone aberto, mas tudo bem. Me volta, mas tudo bem, vou tentar falar sem me incomodar esse barulho que está voltando. Bom, estou falando hoje sobre os pavimentos permeáveis, que é um assunto que, inclusive, eu comecei a trabalhar quando eu estava na BCP. Foi algo que, quando eu estava ali, eu comecei a me apaixonar por esse assunto, comecei a pesquisar cada vez mais, né, junto com o Cláudio Oliveira, que está aqui online, né? Grande Cláudio, e foi um assunto que a gente lá na BCP, acho que começou a mexer muito, a gente começou a trabalhar com a norma, começou a trabalhar esse mercado nas frontes que a gente vê necessária, e eu acho que hoje ele já está num nível bem legal no Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre o pavimento permeável hoje, né, que eu chamo de uma alternativa sustentável para a drenagem urbana. Então, nenhuma palavra é colocada a acaso, porque o pavimento permeável, ele não é um pavimento, ele é um sistema de drenagem que também funciona como pavimento. Então, isso é até importante quando fazem algumas perguntas sobre custos, sobre né, para entender melhor esse sistema. Bom, começando aqui, né, semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, eu fiz uma palestra sempre no Todos pela Construção sobre manejo de águas pluviais sustentável. E então, por isso mesmo, eu não vou entrar muito nesse assunto introdutório. Quem tiver interesse e não tenha visto, para ir no canal do Todos pela Construção, que tem a palestra que eu fiz lá só sobre esse assunto, né? Então, não vou falar muito sobre ele hoje. E, assim, é só para mesmo introduzir o que é o manejo sustentável de águas pluviais. Então, assim, a gente sai da ideia de simplesmente fazer a gestão da água da chuva, simplesmente afastando essa chuva da sua fonte, né? Então, a gestão normal da água da chuva é justamente você pegar essa água, por exemplo, do telhado, ela vai para toda a parte da tubulação, vai chegar na sarjeta, vai entrar na galeria e vai seguir para o rio, né? Então, assim, esse tipo de gestão, ele é insustentável, né? Não dá para, conforme a cidade aumentando, querer sempre concentrar essa água num ponto. Então, a gente começou a falar sobre a gestão sustentável, que é nada mais, nada menos que fazer a gestão do escoamento superficial, ou seja, a água da chuva que vira escoamento, então aquela que não vai infiltrada, que não é retida, fazer a gestão na fonte. Então, onde choveu, essa água vai ficar. Então, a redução do volume de escoamento,
então, principalmente trabalhando com a infiltração, né, ou com o reuso. O amortecimento da vazão, que é isso? O problema da enchente é justamente que um volume muito grande de água de chuva chega no mesmo momento na seção de saída da bacia, né, no ponto que acumula água. Se a gente reduz isso, que é o conceito do reservatório de detenção, a gente tem um amortecimento desse pico e não tem o problema, é um jeito de resolver a questão das enchentes, né? Sem querer, de novo, vou entrar muito nisso, dá para ver melhor na apresentação da semana passada. E as outras duas coisas interessantes da parte de manejo sustentável é a qualidade da água, porque a água da chuva, ela não é uma água livre de contaminantes, né? Ela limpa toda a cidade, então isso é uma função muito importante da chuva, né? Limpar a cidade, mas ela leva toda essa carga de poluentes. Então, o sistema de drenagem também tem que pensar nisso, na remoção desses poluentes. Não dá simplesmente para pegar essa água e jogar no rio sem tratamento. E oportunidades, que é outra palavra muito importante quando a gente fala de manejo sustentável, que é considerar essa água um recurso, e esse recurso, essa gestão dessa água pode dar uma série de recursos de biodiversidade, de riqueza estética, mesmo de educação, né, você usar o sistema de drenagem para ensinar as pessoas sobre a questão da chuva, das enchentes, etc. Então, esses seriam os pilares do manejo sustentável. Esse gráfico aqui, eu nem tinha, eu coloquei na palestra passada, eu tinha tirado dessa, mas acabou, a gente resolveu pôr de novo, porque nem todos viram, né? É uma relação, assim, esse gráfico que vocês estão vendo em cima, à direita no alto, é o gráfico famoso do COVID, né? Então, eu quis dar esse gancho, porque é algo que, com certeza, está todo mundo vendo nesse momento, que é a ideia de reduzir o pico. Porque qual que é o grande problema dessa pandemia que a gente está, infelizmente, vivendo nesse momento? É que se muita gente fica doente ao mesmo tempo, o hospital não dá conta. E a pessoa que poderia sobreviver com um tratamento adequado não vai ter maiores problemas, além das pessoas que vão ficar doentes, independente de ter pandemia ou não ter pandemia. Então, a gente se fala do isolamento, né, que foi feito aqui na Itália. Eu moro na Itália, né? Não sei se a Gabriela comentou no início, mas eu moro na Itália. Foi o que foi feito aqui. É o que está sendo feito aqui. E é abaixar a curva. Então, a gente escutou muito isso de abaixar a curva hoje, né? E a mesma coisa que a gente fala no manejo sustentável das águas pluviais. É a mesma coisa. A linha vermelha, né? Então, isso aqui é um hidrograma, que é um gráfico de vazão por tempo. A linha vermelha, ela é a linha da área urbana. Então, começou a chover, esse gráfico estaria medindo, por exemplo, a vazão numa seção de saída. O que é a seção de saída? Seria, por exemplo, num lote, o ponto mais baixo, que é aquele ponto que vai ser ligado, vai descarregar na rede da galeria, né, pública, ou pode ser um gráfico também de bacia. Então, a gente vê toda a bacia e esse seria o ponto do rio que recebe toda essa contribuição da bacia. Então, o que acontece na área urbana? A gente tem um pico muito alto, muito rápido, porque começou a chover, toda a tubulação é feita para escoar muito rápido, então, em poucos minutos, a gente já chega nesse valor de vazão alto. Por isso que vocês mesmos, quem já teve no meio de uma enchente, sabe que em questão de minutos, você vê aquele volume de água enorme, né? E em vez disso, assim, a situação antes de urbanização e a situação que a gente quer chegar com o manejo sustentável, com a linha verde, ela tem um pico baixo. O que é essa ideia do pico baixo, né? De abaixar o pico, a mesma ideia do COVID. É tentar segurar essa água na fonte, de preferência reusar, reutilizar, de preferência infiltrar, ou pelo menos amortecer, ou seja, usar, por exemplo, a mini piscininha, que a gente falaria, para segurar essa água durante o período do pico da chuva, né? Então, aquele período que tem todo o volume da água da chuva, e você descarrega essa água na rede urbana depois que passou a chuva. E que não tem mais problema, porque o tubo a galeria naquele momento já vai estar vazia, já vai estar com um volume menor de água, uma vazão menor. Então, a ideia do manejo sustentável é abaixar o pico. Então, acho que a questão do abaixar o pico, que a gente fala, esse gráfico que muita gente está vendo nos jornais agora, é o mesmo que a gente também fala para drenagem. Então, assim, é a questão que, quando toda a água da chuva
acontece ao mesmo tempo, o sistema não dá conta. Aliás, até a Gabriela, que me apresentou, ela é de Salvador, né? A Prefeitura de Salvador fez um vídeo muito legal, depois eu aconselho ir no site da Prefeitura ver, onde eles justamente fizeram essa mesma correlação que eu fiz, mostrando que toda a água da enchente chega junto e você tem um problema, né? Toda a água da chuva chega junto, você tem um problema de enchente. Se todas as pessoas chegam junto no hospital, você também tem um problema. Então, até a própria Prefeitura de Salvador fez um vídeo interessante sobre essa correlação da enchente. Mas, enfim, né? Então, quando a gente fala do manejo sustentável, a gente tem uma série de sistemas que podem ser utilizados nessa gestão. Então, você tem sistemas de reuso, de infiltração, sistemas de escoamento, então você pode escoar água pelo tubo, como você pode escoar água por uma trincheira, que é essa foto aqui, e que você vai ter, sem dúvida, uma velocidade menor. Você tem os reservatórios de detenção, você tem sistemas de tratamento e as superfícies permeáveis, que é o assunto que eu vim falar hoje, né? Então, qual que é a ideia das superfícies permeáveis? Assim, um dos problemas que faz com que esse volume de água de chuva seja maior é justamente o aumento das áreas impermeabilizadas nas cidades. Então, a gente tem muita área impermeabilizada. A água, numa área impermeabilizada, ela vai escoar tudo, ela vai gerar um alto valor de escoamento. Para vocês terem uma ideia, um solo vai ter, da água da chuva, 60% mais ou menos vai escoar, 40% mais ou menos vai infiltrar, aproximadamente. Num pavimento, você vai ter até 95% dessa água da chuva que vai escoar, que é o volume que vai ter que ir para a rede, né? Então, as superfícies impermeabilizadas aumentam muito a vazão, aumentam muito o volume de água de escoamento. Então, a ideia do pavimento permeável é justamente deixar infiltrar essa água na superfície, e com isso você não gera esse escoamento, então você vai ajudar a reduzir aquela curva que eu comentei. Então é uma solução muito importante, porque assim, algumas soluções que a gente comenta aqui, que são soluções ótimas, por exemplo, como no caso. Ué, como eu saí ok. Como, por exemplo, aquele reservatório estilo lago, né, o pond, como eu mostro na foto em cima, mas às vezes você não tem espaço. Então, a ideia do pavimento permeável é muito legal, porque você pode aproveitar uma área na sua construção, no seu projeto. Então, você vai ter, por exemplo, um shopping center, é típico, você tem aquela área enorme de estacionamento que você tem que fazer, e daí você consegue, com aquela área, em vez de piorar a situação da drenagem, você melhora, porque você vai infiltrar, não vai ser uma área impermeável. É importante, aliás, quando a gente fala de arquitetura sustentável, e para isso eu aconselho também o site o Sustentar, que é um site que particularmente eu gosto muito sobre esse assunto, onde ela fala sempre, a Juliana, sobre o projeto integrado. Você vê que, no caso, a gente está fazendo a pavimentação já usando ela para drenagem. Então, é importante sempre ter essa visão de projeto integrado, né? Bom, o pavimento permeável especificamente, então, o que ele é, né? Então, a gente está falando desse assunto hoje. O que consiste o pavimento permeável? E, infelizmente, aqui parece que teve um pequeno problema de configuração. Pavimentos permeáveis, eles são um tipo de pavimento, né? O que eu falando, né? Aqueles à base de concreto. Então, ele possui uma superfície com concreto permeável, que moldado em loco, ou peças de concreto para pavimento intertravado, que podem ser do tipo de junta largada, então, como essa da foto que eu estou mostrando, ou de concreto permeável, então aquele concreto poroso, aquele concreto que a gente vê que deixa passar água, ou as placas de concreto. E embaixo, múltiplas camadas que armazenam a água da chuva e permitem a infiltração no subsolo ou são drenadas por tubos de drenagem. Então, é importante a gente estar falando de pavimento, não piso, né? Às vezes existem algumas palavras assim que pode parecer simplesmente uma questão de nomenclatura, mas são importantes, porque a ideia do piso, ele é muito ligado à própria superfície, né? E a gente tem, em vez disso, um pavimento, tem que ter toda a estrutura apta a receber essa água. Então, assim, não basta ter uma peça de concreto boa. Aqui mesmo, né, hoje no chat, eu vi que tem alguns fabricantes, que são todos fabricantes de muita qualidade, então eu já vi que tem
aqui a Alterprenta, o Caiuca, não esqueci o nome da fábrica, eu estou meio lesada. Então, assim, o pessoal da Bloco Brasil, enfim, tem muita gente boa no mercado, mas se você não faz a base boa, não adianta. Então, tem que ter toda uma estrutura apta a receber essa água. Então, é por isso que é importante falar em pavimento. Então, toda a estrutura, ok? Hoje eu fiz uma coisa diferente nessa palestra, eu espero que vocês gostem, porque como eu já fiz essa palestra para Pavimento Permeável, é uma palestra que eu faço muito, né? Às vezes as pessoas veem a mesma palestra 20 vezes. E eu já resolvi fazer uma palestra um pouco diversa, então eu espero que as pessoas que já conhecem as minhas outras palestras depois me falam se gostaram ou não. Mas, assim, tem algumas perguntas que sempre me fazem. Então, eu montei essa palestra daqui para frente com base nessas perguntas, nessas perplexidades, nesses paradigmas. Então, hoje é uma palestra de 40 minutos, né, que eu vou fazer hoje, por isso que não dá para falar tão, né, tecnicamente, a gente não vai falar detalhes de projeto, não tem nem tempo para falar tudo isso, né? Então, eu acho que o legal de quem vinha assistir essa palestra hoje é ter uma ideia, né, do sistema geral e ter um entendimento, enfim, desse sistema e ter a vontade de querer saber mais, né? Então, assim, opa, tem uma pessoa que falou que não conseguiu, acho que até um segundo que eu estou tendo. Bom, aqui só um detalhe, não, que eu comentei, então é importante toda a base. Aqui os 3 principais sistemas de superfície, então concreto moldado em loco, o intertravado com a junta largada, então vocês veem que é uma peça convencional, como concreto, um concreto convencional, e a junta é preenchida com pedrisco lavado, com material com pouco teor de finos, e que a água vai infiltrar por esse sistema. Importante lembrar que não é para considerar só permeável a área da junta, isso não tem sentido. Toda a água que chover em cima dessa superfície vai infiltrar, né? Porque justamente a infiltração na junta é tão alta, e você vai, obviamente, projetar com esse pensamento para que toda a água que caia na superfície infiltre. Esse sistema é indicado para o tráfego mais alto, tráfego veicular, justamente porque você consegue ter uma peça convencional com concreto com resistência alta, e o sistema das placas de concreto permeável, né, que é aquele concreto sem finos, quando você faz o concreto com um teor com pouca areia ou sem areia, justamente para você ter essa alta porosidade do concreto, na faixa de mais de 15%, com certeza, entre máximo 25% de índice de vazios, né, no concreto, para poder fazer passar essa água. Então, a água passa pela própria massa do concreto. Embaixo de tudo isso, se você está usando as peças, você tem que ter uma camada de assentamento, que tem que ser um pedrisco limpo, um material com certeza sem finos, porque lembra que tem que passar água. Se você fizer isso embaixo fazendo o pior caso, tipo um pó de pedra, ele não vai ter um comportamento de infiltrar essa água velocemente, vai criar um problema no seu pavimento. A base é a subbase, que normalmente a gente está falando de uma pedra 2, né? Então, de novo, um material que vai te dar um índice de vazios na faixa de 35%, 36%, justamente para poder fazer essa função de reservatório. Então, esse pavimento ele é nada mais, nada menos que um reservatório, onde a superfície você usa como pavimento. E esses índices vazios, né, da brita vai servir para reservar essa água, para armazenar essa água e fazer ela ir infiltrando aos poucos para dar tempo do solo absorver ou de ir lentamente verso um tubo de drenagem, mas depois do tal do pico. Então, mesmo uma situação onde você tem o tubo, você tem toda uma questão de amortecimento, ok? E então chegam assim as principais dúvidas ou perplexidades ou, enfim, questões que aparecem quando se fala do pavimento permeável. Então, assim, pavimento permeável, esse é o típico primeira questão que acontece,
né? Então, eu coloquei bem quebrando os paradigmas, porque, normalmente, quem trabalha com pavimentação, ouve pavimento permeável, já fica de cabelo em pé. Porque, normalmente, um projeto de pavimento, a primeira coisa que você faz, né, a primeira preocupação em relação à água é afastar. Você já faz uma declividade no pavimento, pelo menos 2,5%, por exemplo, numa rua, justamente para que a água passe por ele bem rapidamente e vá embora. Por quê? Porque a água causa dano no pavimento. A água, normalmente, causa dano no pavimento, entendeu? Então, normalmente uma pessoa que trabalha com pavimento fala, mas não, pavimento, como assim, pavimento permeável? Eu sempre, 30 anos que eu trabalho com isso, eu sempre quis afastar a água do meu pavimento. Como que eu vou deixar a água entrar, né? Assim, só para você ter uma ideia, normalmente quando chove muito, é aí que aparecem os buracos na rua. Por quê? Porque o asfalto, né, por própria conta do calor, né, do fenômeno da emulsificação, ele faz, né, algumas rachaduras, e aí começa a entrar água. Quando chove, vira aquele buraco enorme, né? Então, justamente, normalmente, assim, a questão da água com o pavimento é muito, deixa o projetista de pavimentação, principalmente, muito perplexo. Então, aí, a questão do pavimento permeável a gente está falando de um pavimento que é todo concebido para receber e destinar essa água. Então, não é simplesmente você, para ser um pavimento permeável e ele funcionar, você tem que ter todo um sistema pensado para isso. Então, sim, ele parte da parte, né, do superior, é o que eu dei o exemplo das peças de concreto para pavimentação, mas pode ser também o concreto moldado em loco permeável. Então, essa primeira parte, essa primeira camada, é a camada que eu chamo de peneira, né? Então, ele vai deixar essa água entrar rapidinho. Por que ela é uma peneira também? Porque ela vai segurar aqueles contaminantes que eu comentei no começo, né? Então, assim, o pavimento permeável ele também funciona como um filtro, e justamente a gente sabe isso com base em muita pesquisa no tema, que toda a parte de contaminantes, que normalmente fica ligada a toda a parte dos sedimentos que se acumulam na superfície do pavimento, essa parte vai ficar concentrada na parte superior do pavimento. Então, se a gente tem uma peça de 6 centímetros, normalmente os 2 primeiros centímetros, seja do concreto permeável, seja do rejunte, é ali que vai ficar concentrado todo esse sedimento que é completamente cheio de contaminantes, né? Então, essa é a parte da peneira. Passando pela peneira, ele vai ir para a base. Então, a gente precisa ter uma base que seja feita para receber essa água, né? A gente não pode colocar o pavimento permeável em cima de uma base convencional, porque justamente se a água não conseguir passar rapidamente e ela começar a se acumular na parte das peças, o que vai acontecer? Ela vai arriscar que as peças se soltem, né? A gente no intertravado convencional, que é aquele com areia e uma base de brita graduada simples, se por acaso tem um problema, por exemplo, que cresceu planta ou fez alguma coisa que permite a entrada de água, o que acontece? O pavimento estraga, começa a soltar as peças, tudo. Por quê? Porque aquele não é um pavimento concebido para receber essa água. Então, o pavimento permeável, para funcionar, tem que ter toda uma estrutura pensada para isso, né? Então, a camada de base é a camada que vai receber essa água. E aí, essa camada, ela vai receber essa água, então é uma brita que tem que ter um índice de vazios, né, um pouco maior. E depois, o que vai ter embaixo? Vai ter o subleito. Então, aí tem uma questão do multibloco, desculpa. Eu comentei algumas fabricantes que eu acho que são, né, depois no site da Bloco Brasil tem todos, né? Desculpa, eu não posso, já me falaram que eu não posso olhar o chat. Então, o subleito, ele vai receber essa água. E aí, por isso, mais uma vez, tem que ser fruto de um projeto. Se o subleito tem uma capacidade de infiltração muito baixa, então, por exemplo, um solo, por exemplo, argiloso, enfim, e essa água demorar muito tempo para infiltrar, pode dar um problema no pavimento, pode causar uma perda de suporte. O que acontece com uma argila quando ela está saturada com água? Né, ela vira um plástico, né? E aí, se passa um carro em cima dessa situação, ele vai dar um problema. Então, assim, a gente tem que saber
a capacidade de suporte, tem que saber a capacidade de infiltração do subleito e considerar isso no projeto. Dependendo dessa capacidade, o projeto exige que seja inserido um tubo de drenagem. Então, a gente recomenda que um projeto de pavimento permeável, a água da chuva não fique na base por mais de 72 horas máximo, entre 24 a 72 horas, que, obviamente, até esse tempo vai depender um pouco das condições do projeto. Por isso, de novo, tem que ser fruto de um projeto, né? Somente se você vai, né, em obras de maior importância, né, de grande parte das indústrias, enfim. Então aí, para saber, vai ter que ser colocado um tubo, né, que tubo eu vou colocar, qual que é a distância entre tubos, então tudo isso é feito justamente para você ter um pavimento que é permeável, sim, que ele vai receber essa água, vai direcionar essa água, sem criar um problema para a estrutura do pavimento, né, então é um pavimento permeável, né, a pessoa pode ficar tranquila, mas tem que ser pensado tudo para esse funcionamento, não é simplesmente colocar, como a gente sabe que aconteceu algumas vezes, simplesmente colocar um concreto permeável em cima de um até contrapiso e achar que é pavimento permeável, não é, então tem que ter todo o sistema. Então, o pavimento permeável é todo o sistema, né, não simplesmente a superfície. Aí a outra questão também que é importante, ok, mas quantos por cento de água passa? Aliás, isso a gente, assim, é uma coisa que a gente escuta muito, muito. Inclusive, quando foi feita a norma, a gente até colocou uma questão sobre isso, uma frase dessa questão na norma, porque é muito complicada das pessoas entenderem quantos por cento de água passa. Ontem ou anteontem, eu li um post num blog, numa página de sustentabilidade na arquitetura, não é o Sustentar, que é uma outra, mas eu não vou falar quem é, que tinha um erro. Eu ia corrigir, depois eu falei, basta, eu sou muito chata, não vou corrigir. Porque falar que, o pavimento permeável passa 50% de água de chuva. Isso é um pavimento semi-permeável. Eu odeio essas palavras, semi-permeável, né? Ou uma coisa ou outra, né? Então, vamos falar de números também. Sou engenheira, então eu gosto de números, né? Então, quantos por cento de água passa? Essa é a questão, né? Quem já ouviu essa pergunta, ou já viu na prefeitura? O meu pavimento passa tantos por cento de água. Bom, a questão aqui é o seguinte, existe uma diferença entre a permeabilidade, qual é a norma mesmo? Existe uma diferença entre a permeabilidade e o escoamento superficial. Ok? A permeabilidade, ela ali mesmo tem uma série de palavras, eu posso falar permeabilidade, eu posso falar capacidade de infiltração, eu posso falar em condutividade hidráulica, enfim, aí também todas têm pequenas, né, diferenças, mas assim, a permeabilidade, o que ela considera? Ela considera o tempo, vocês verem que eu coloquei aqui um ΔT, para a água infiltrar. Por que isso é importante? Porque, primeiro, não é em porcentagem, é em metros por segundo, milímetros por hora, mas é uma medida em distância por tempo, ok? Quem fez engenharia lembra do Darcy, né? Da lei de Darcy, aquela lei que todo mundo tem que respeitar, né? Que nem a lei da gravidade. Então, assim, às vezes as pessoas confundem quando eu falo, o pavimento passa 50% da água. E o que acontece com os outros 50%, né? Eles desaparecem, o outro... Não, então, assim, na verdade, existe uma outra lei quando a gente estuda a parte de água, que é a lei da conservação, né? Da lei da conservação da massa, a lei da continuidade da vazão, enfim. Então, a água não desaparece. Aí eu tenho um exemplo que eu gosto de fazer, que é, se eu coloco uma coluna d'água num pavimento permeável e jogo água lá dentro, que é nada mais nada menos que o teste, inclusive, da norma, quanto tempo leva para essa água infiltrar? É uma questão de segundos, 15 segundos, 20 segundos, dependendo se o pavimento está um pouquinho mais entupido, 1 minuto, 2 minutos, mas essa é o tempo. Se eu colocar uma coluna d'água em cima de uma amostra de argila, que é sempre o ensaio de coeficiente de permeabilidade, o ensaio de Darcy, que foi o Darcy que inventou, quanto tempo demora? Vai demorar 1 semana, 2 semanas, vai demorar muito tempo, mas nos dois casos a água vai passar, então os dois são permeáveis. O próprio concreto
convencional, se você colocar pressão, ele vai ter um mínimo de permeabilidade de sei lá, 2%. Então, assim, não tem sentido eu falar, meu pavimento passa 50% da água. Então, isso daí tem a ver quando a gente fala em escoamento superficial. Escoamento, porque aí é outra coisa. O que é o escoamento superficial? Aí ele vem da hidrologia. E eu entendo que o pavimento permeável, ele é um assunto, talvez eu particularmente gostei desse assunto, porque eu sou geminiana. E como geminiano, eu não consigo ficar só em um assunto. Eu preciso sempre ver 1000 coisas ao mesmo tempo. E o pavimento permeável, ele mistura hidrologia, ele mistura materiais, ele mistura pavimentação. Então, e muitas vezes essas caixinhas são separadas. Então, o cara da pavimentação não entende de hidrologia, o cara da hidrologia não entende de materiais, e vira uma complicação, né? Então, o escoamento superficial, né, a permeabilidade está muito relacionada ao estudo da mecânica dos solos, né, principalmente. A gente usa muitos ensaios da mecânica dos solos, quando fala de pavimento permeável, para medir a permeabilidade. O escoamento superficial, ele está relacionado à hidrologia, ou seja, quando chove, só uma parte, um percentual dessa água que vai virar escoamento. E o que vai depender disso? Vai depender o que a gente chama de perdas hidrológicas. Então, assim, não é que a água desaparece, vai ter uma parte dessa água que vai ficar retida numa eventual vegetação. Então, quando chove, e se existe árvores, uma parte da chuva fica retida na árvore, né? Prova a passar embaixo de uma árvore depois que choveu e balançar a árvore para ver o que acontece. Então, a própria questão da árvore. A evapotranspiração, então, às vezes acontece que cria pequenas poças d'água no próprio pavimento, né, numa superfície, entre aspas, impermeável, e dependendo dessa, e aí chega o sol, essa água evapora. Então, assim, a água não é que desapareceu, ela evaporou, né? Que é, aliás, um fenômeno muito importante para regular a temperatura das cidades. E a infiltração. Então, realmente, nas perdas hidrológicas, a infiltração, que normalmente é aquela que tem maior importância numérica. Então, o escoamento superficial, o que é? É a percentual da chuva que vai virar vazão. Vai virar vazão que tem que ser, em algum modo, escoada ou gestida, ter a gestão. Que volta no tal do gráfico que eu mostrei, lembra, da curva vermelha. Então, aquele é um gráfico de escoamento, né, um hidrograma. Um pavimento permeável, então, o que a gente vai ter? Né, a gente, normalmente, medindo, vai ter uma permeabilidade, um coeficiente de permeabilidade, na faixa de 10 a menos 3 metros por segundo, que é um valor muito alto. Depois esse quadrado aqui eu vou comentar, que é, aliás, uma frase escrita pelo Cláudio Oliveira, que também é uma pessoa que tem uma grande característica de conseguir explicar coisas complicadas de um modo simples. E o escoamento superficial, em compensação, quando a gente fala de um pavimento convencional, eu falo que 95% da água da chuva vai virar escoamento. Num pavimento permeável, a gente consegue falar em 5%. Quer dizer, do que choveu, 5% no máximo, e olha que esse valor já é até bem rigoroso até, ele vai virar escoamento, ele vai ter que ser, por exemplo, direcionado para o sistema. Né, 95% dessa água vai entrar dentro do pavimento, né? Então, essa é importante. Quando alguém falar assim, mas quantos por cento da água da chuva passa? 100%. Foi escrito isso na norma, né? Na norma tem essa frase. O pavimento permeável permite a infiltração de 100% da água da chuva. Então, assim, a água, se você não tiver, por exemplo, uma declividade, etc., ele é capaz de receber 100% da água da chuva, né? O que muda um pouco a questão é se o tempo que essa água vai né, levar para escoar. Você vê aqui esse detalhe, quando se fala de chuva, a gente fala em medida de altura. Então, normalmente a chuva vem medida em altura. Uma chuva de 100 milímetros é uma chuva bem importante. Isso corresponde a 100 litros de água em 1 metro quadrado. Então, uma chuva de 100 milímetros, né, corresponde a 100 litros de água em metro quadrado. Um pavimento permeável, então, com uma permeabilidade superior a 10 a menos 3 metros por segundo, nesse caso, como referência, o teste descrito na ABCP, na 16416, ele permite que em uma área de 1 metro quadrado, a gente consiga infiltrar 60 litros de água em 1 minuto. Quer dizer que toda aquela chuva, em menos de 2 minutos, a gente consegue infiltrar.
Lembrando que nunca vai chover 100 milímetros de água em 2 minutos, que seria realmente uma tragédia de proporções jamais imaginadas. Então, isso é uma chuva de, sei lá, 1 hora, né? Enfim, depende da característica local, mas assim, o pavimento permeável, ele consegue infiltrar muito rapidamente, o que a gente fala justamente que a capacidade da infiltração no pavimento permeável em relação à chuva é muito, muito alta, por isso que a gente tem em questão de segundos, a água vai infiltrar e não vai gerar escoamento. A outra questão, né, que muitas vezes a gente escuta, mas é um sistema muito inovativo para minha região, isso aí não sei, coisa que só tem na Europa, às vezes a gente tem essa questão, né? Bom, o pavimento permeável, tanto não é, entre aspas, é um sistema inovativo como conceito, mas é um sistema que já tem norma. Olha aqui, alguém perguntou o número da norma, né? É a BNT-NBR 16416, que fala de requisitos de pavimentos permeáveis de concreto. Então, ele vai tratar, seja aqueles com concreto moldado em loco, seja com intertravado. Por que a norma é importante? A norma é um instrumento muito importante justamente para dar para o mercado esses requisitos mínimos, esses requisitos que vão ajudar, somente a quem às vezes ainda não tem tanto conhecimento com o sistema, vai garantir que o sistema seja feito com qualidade, porque essa é uma questão muito importante, que seja feito de modo correto, e a norma é um instrumento importante. E a norma também tem uma outra característica, se for uma obra pública, tem que considerar a norma, né, na licitação, então a gente evita justamente aqueles sistemas feitos de forma errada. Então, é uma norma bem interessante, quem trabalha com o assunto, eu aconselho de ler essa norma, de ter essa norma. Ela vai tratar desde os termos e definições, os tipos de revestimento, os sistemas de infiltração, então, que eu comentei, que é o sistema se consegue infiltrar tudo no solo, se vai precisar de tubo, se a gente está numa situação onde vai ter que passar tudo para o tubo que nem pode infiltrar, os requisitos do revestimento, a questão toda também de amostragem, algumas definições de execução, enfim, da manutenção, que é muito importante. Então, é uma norma bem completa, bem interessante, é quase uma linha, uma manual de boas práticas, é uma norma muito completa, então acho bem legal. E justamente quando falar que existe a norma, é justamente para aquela pessoa que às vezes, sabe, você, por exemplo, é o fabricante sei lá, o cliente quer fazer o pavimento permeável e o projetista da região está em dúvida. Fala, não, mas aqui tem uma norma. Ou você vai chegar numa prefeitura e vai falar, não, mas isso aqui, não sei, é muito inovativo, não. Não, tem uma norma. No Brasil tem uma norma já, então é importante saber isso. Tem material, né? Então, aqui eu quis linkar nessa questão também, porque eu acho que todo material técnico, ele ajuda a dar confiança para as pessoas que muitas vezes não quer ser de cobaia, acho que quando é uma coisa muito nova, algumas pessoas ficam, né, com dúvida, e assim, a gente tem muito material já desenvolvido pela própria BCP, então no site da BCP e no site das Soluções para Cidades, tem uma série de materiais, desde um material de melhores práticas, esses 3 materiais que são pequenas, de 2, 3 páginas falando de um assunto específico, então um sobre a manutenção, um sobre essa questão que eu comentei do percentual da água aqui, que é uma questão que a gente, como tinha muita dúvida, a gente quis desenvolver esse material, que eu acho que é muito legal para mandar, por exemplo, se na prefeitura a pessoa está, mas o Código de Obras fala que tem que passar tantos % de água, você manda esse material que explica bem essa questão, e no site das cidades tem esses materiais que são, assim, visualmente maravilhosos, tem toda uma informação muito, muito, muito bem feita também, né, tem o projeto técnico, que é um outro instrumento interessante, porque ele tem alguns exemplos de seção tipo, se eu não me engano, você pode, inclusive, no site, baixar alguns blocos de AutoCAD com seção tipo do pavimento permeável. Então, assim, às vezes as pessoas não têm conhecimento desse material que é disponível. Além do fato que, hoje no Brasil, a gente tem toda a cadeia, a gente tem fabricantes
que fornecem esse produto com qualidade. Então, eu indico entrar no site da Bloco Brasil, por exemplo, se você quer peças, entrar no site da Bloco Brasil, e lá tem um item dos fabricantes, os fabricantes que têm selos de qualidade, que isso é muito importante. No caso também da BESC, que tem as concreteiras, né? A gente também tem alguns fabricantes que trabalham com a instalação. Então, assim, tem no Brasil, hoje não é inovativo como conceito, mas é um sistema consolidado, de certa forma, é um sistema que já tem muita obra, enfim. Então, se você chega porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, então, às vezes você chega naquela cidade pequenininha, a pessoa fala, mas isso eu nunca ouvi falar. Não, você mostra que não é uma novidade, que a pessoa pode se sentir segura a fazer. Mas custa mais caro que um pavimento tradicional? Essa é a outra questão, né? Mas custa mais caro? Ok, é tudo muito legal, muito bonito, muito interessante, muito ecológico, muito sustentável, mas custa mais caro? Então, aí eu faço duas observações nessa questão. Ele é um sistema de drenagem. Então, às vezes, algumas pessoas me falam nas palestras, mas ele vai custar mais caro que o pavimento, porque ele vai ter, às vezes, uma base um pouco maior, ele vai ter que ter o tubo, então ele vai custar mais caro que um pavimento. Ele não é um pavimento, ele é um sistema de drenagem que você ganha como plus a função de pavimento. Então, ele serve para resolver o problema de drenagem. Por isso que é importante sempre o projeto integrado, porque você tem que considerar isso no seu projeto de drenagem, né? Você vai considerar justamente essa diminuição na sua área permeável. Você vai considerar a capacidade dele de armazenar água. Então, tudo isso é considerado no projeto e tem que ser visto igual. Então, assim, não teria sentido você simplesmente comparar a seco, digamos, o pavimento convencional, né, com o pavimento permeável. Além de outros ganhos, né, o ganho da temperatura. Então, você fala assim, mas vai ser mais barato se eu simplesmente asfaltar tudo esse estacionamento. Mas não é isso, né? Isso aqui é um sistema de drenagem. Se você usa o concreto, ele vai ter uma temperatura melhor. E a outra coisa que é, assim, muito importante, que é o atendimento das legislações, né? Assim, a sustentabilidade é linda, é maravilhosa, o meio ambiente, o social, a gente, sem dúvida, é a favor de seguir tudo isso na engenharia, na construção. Mas a gente sabe que na vida real é muito difícil viabilizar certas coisas, principalmente se comporta a um crescimento de preço. Por isso que existem as leis trabalhistas, né? Por isso que existem as leis ambientais. Goste ou não. Então, no caso da pavimentação, principalmente, primeiro, assim, a gente está falando aqui principalmente das leis de uso e ocupação do solo, né? Então, os códigos de obras, etc. Então, normalmente, esse tipo de legislação tem já, assim, até aquelas mais simples, tem uma percentual de área livre de pavimentação, que é algo feito para justamente ter uma maior infiltração no terreno, não ter todo o terreno. É um modo indireto, digamos, de relacionar a questão da drenagem. Então, algumas cidades, né, já tem, inclusive, escrito isso na legislação, e algumas outras não, mas, assim, o próprio pavimento permeável pode ajudar a atender essa questão. Então, eu lembro que teve uma obra que a gente ajudou, um projeto que a gente ajudou, que justamente, para atender os tais 30% de área livre de pavimentação, foi utilizado o pavimento permeável. É fato que vai depender, se isso não tiver escrito muito claro na legislação, vai depender um pouco do entendimento da prefeitura. Aí, justamente, a importância da norma, a importância de todo aquele material que serve para ajudar a entender bem. E a outra questão é a questão das piscininhas. Por quê? A questão do manejo sustentável de águas pluviais, então a questão de reter na fonte, o próprio poder público, as próprias políticas públicas perceberam que isso é necessário, que não dá para simplesmente achar que você joga toda aquela água da chuva que caiu no seu terreno na sarjeta e aí não é mais seu problema. Então, as próprias políticas públicas perceberam, né, o próprio Estado, enfim, que é importante que essa responsabilidade de gestão da água seja um pouco de todos.
Então, as legislações atuais, elas vão seguir nessa linha, e isso é uma tendência que, onde ainda não tem, vai eventualmente ter. Em São Paulo, e no Rio também, e parece que também em Brasília, já se fala da tal das piscininhas, que é o reservatório de detenção ou retenção. Qual que é a diferença? Reservatório de detenção é aquele que ele vai segurar a água, ele vai armazenar essa água e depois vai descarregar lentamente na rede. Todo o volume. Então, todo o volume que foi lá vai ser escoado depois do pico. O retenção, normalmente, ele é aquele que vai deixar infiltrar. Então, ele vai reter a água e depois não vai ir tudo para o sistema, né, da prefeitura. Então, não tem só a vantagem da diminuição do pico, mas também da diminuição do volume. O pavimento permeável, como pavimento, como estrutura, vocês viram que ele tem uma base que é um reservatório. Então, essa base, ela é, dependendo de como foi projetado, um reservatório de detenção ou de retenção. Ou seja, ele é retenção se você permitir a infiltração de água na base, ele é detenção se você impermeabilizar e mandar tudo para um tubo de drenagem. Mas ele é um reservatório, então ele é uma piscininha. Então, em teoria, o pavimento permeável, ele pode sim ser usado para atender essa legislação. Então, assim, ele é um reservatório, então não teria por que não poder fazer esse uso. E por que isso eu coloquei próprio na discussão da questão do custo? Porque tudo isso tem que estar na mente da pessoa que está fazendo esse projeto. Então, assim, muitas vezes, isso a gente sabe que acontece, o pavimento permeável ele é escolhido simplesmente porque ele vai ser necessário para atender a legislação, né? Essa obra que eu coloquei na foto é uma obra na Inglaterra, onde justamente o pavimento permeável foi usado aqui para atender uma legislação do tipo da Inglaterra de redução de vazão. Então, eles tinham que fazer essas ruas, né, para chegar nas casas, e fizeram o pavimento permeável justamente como parte do sistema de drenagem, né, o sistema de gestão da água. Então, é importante ter esse entendimento, né? Aí a outra questão que também fala, ok, legal, o pavimento, eu entendi que ele é permeável, eu entendi que o custo, eu preciso entender dentro do sistema integrado, enfim, mas vai entupir. E aí, vai entupir tudo e perdi meu pavimento. Qual que é, né, se você mesmo falou, né, que vai ter todo o sedimento que vai se acumulando na superfície do pavimento, nos períodos que não chove, enfim, vai entupir tudo. Essa é uma frase que a gente escuta muito, né? Bom, a primeira coisa que é o paradigma que eu gosto de falar, o volume infiltrado que causa o entupimento, ele vai diminuir a capacidade de filtragem, então, conforme mais sedimento vai se acumulando na superfície do pavimento, menor vai ser essa capacidade de infiltração, então vai diminuindo com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que todos aqueles contaminantes, todos aqueles metais pesados, enfim, tudo aquilo ficou retido na superfície do pavimento. É interessante porque, assim, quando eu trabalhava com pavimento permeável, tipo, antes de fazer o doutorado, principalmente, a gente tinha essa preocupação muito grande de abrir, tentar abrir o máximo, assim, a infiltração, né, abrir maiores poros para justamente evitar o entupimento. A gente estava muito preocupada com o entupimento. Eu fui fazer meu doutorado justamente querendo entender um pouco esse fenômeno do entupimento. Né, acabo misturando um pouco assim, a técnica com a minha experiência pessoal, mas enfim. E eu fui fazer, assim, no meu doutorado, um dos meus orientadores, eu tive 2 orientadores, é um professor americano que é especialista na questão de qualidade da água de chuva. E ele, assim, falou, mas por que você quer abrir? Eu quero fechar. Porque ele, preocupado com a questão da qualidade da água, ele queria um pavimento permeável que entupisse rapidamente. Por quê? Porque o entupir significa que ele está realmente retendo todo aquele sedimento que é
onde vai estar toda a questão da poluição. Então, ele vai estar funcionando mesmo como um filtro. Então, justamente, engraçado isso, ele trabalhando muito com concreto permeável, justamente diminuir, qual que é o meu limite de diminuir esses poros para melhorar a minha capacidade desse filtro, entendeu? Então, vê como é interessante isso, né? Você, né, a gente estava tão preocupado com o entupimento, porque o pavimento ia deixar de funcionar, mas né, esquecer que a questão, quanto mais ele está, entre aspas, entupindo, mais ele está melhorando a qualidade da água. Então, tem são situações antagônicas. Aí, no meu doutorado, inclusive, que aí, obviamente, em outras pesquisas também, né, tem essa conclusão, que mesmo entupido, então, assim, a gente ia jogando sedimento em cima e medindo. Mesmo, entre aspas, entupido, ele ainda assim não gerava escoamento superficial. Porque aí é aquela história do tempo que eu falei. Se você faz esse pavimento sem declividade, terminou de chover, se ele está um pouco já entupido, a água talvez demore um pouquinho mais para infiltrar, mas eventualmente ela vai infiltrar. E você vai ter, né, você não vai ter perdido, digamos, a função do seu pavimento, mas ele vai ter, assim, uma capacidade de também remoção de poluentes muito, muito importante. Algumas, assim, um compilado de pesquisas, né, fala que normalmente você perde 80% da capacidade de infiltração em 10 anos. E aí é aquela outra questão que eu comentei no começo, que a capacidade de infiltração do pavimento permeável em comparação com a chuva é muito grande, então eu tô acabando já. Então, mesmo relativamente entupido, ele ainda está funcionando. Eu entendi que a Gabriela apareceu aqui para me lembrar que eu tenho que acabar, né? Fazer uma geminiana parar de falar é difícil. bastante A complicado, última tela. mas eu sei por causa própria. Pavimentos permeáveis, então, são um importante instrumento na gestão de drenagem. Ele traz novas oportunidades de mercado, porque ele ajuda a atender legislações do tema de drenagem. O Brasil conta com vasta informação do sistema, que permite já sua implantação, ok? E eu agradeço, né, meus contatos aqui, e a gente tem, acho que, alguns minutos para as perguntas. Então, isso aí. Mariana, obrigada pela apresentação. Mariana tem tanto conteúdo, né? E ela gosta tanto do que fala, que às vezes não dá tempo da gente esgotar tudo. Mariana sempre está palestrando para a gente e sempre tem um monte de coisa. Essa dinâmica ficou boa de você responder as perguntas frequentes em forma de apresentação, né? Mas a gente tem algumas questõezinhas aqui, algumas perguntas que o pessoal fez e algumas dúvidas até nossas aqui também. A gente está aqui, eu estou em Salvador, como você falou, Mariana na Itália, então a pandemia também tem isso de bom, que a gente acaba podendo estar perto dos colegas, mesmo que estão longe, mesmo que estão tão perto, que a gente não pode estar do lado. Mas eu quero ir para Salvador quando der, viu? Ai, se Deus quiser, você sempre está por aqui no meio do ano, né? Era o plano da gente, era pensar nisso, mas agora eu não sei como é que vai estar. Esse ano acho que vai ser difícil. A gente tem um seminário, inclusive, marcado aqui, que teve que ser suspenso. E a gente está aqui com chuva sem parar. A gente não para de chover em Salvador desde sexta-feira. Né? Então, a gente sabe muito bem que é isso. A gente teve um seminário no ano passado que a gente teve que cancelar, porque foi pandemia na cidade de chuva, a cidade alagou. Então, eu acho que é um tema que é atual em qualquer centro urbano. Né? E justamente por isso, por você já ter morado aqui no Brasil, ser brasileira, ser nossa colega, eu queria que você citasse quais as experiências que você vê aqui no Brasil, algumas experiências do uso da pavimentação permeável aqui no Brasil. Bom, olha, tem muitas, né? Eu acho que, como eu comentei, é um sistema que já é bastante usado. Assim, para citar da minha cabeça, assim, tem vários supermercados, estacionamentos que foi feito, tem um shopping que foi feito em Barueri, sempre ali para a questão de resolver a drenagem, de resolver a lei das piscininhas, né? Então, foi feito o pavimento permeável, Shopping Barueri, se não me engano o nome mesmo. O Açaí, perto da Associação do Cimento, tem um estacionamento do FCTH,
tem muita obra, então eu acho que tem vários exemplos no Brasil, então não é algo ainda, né, limitado na Europa, como muita gente chama nos Estados Unidos, na Alemanha, e tem fabricante de qualidade, tem norma, então acho que o Brasil está bem posicionado nesse assunto, né? E eu posso responder a pergunta do tráfego que eu vi aqui, agora eu vi algumas perguntas. Eu estou vendo a boca dela se mexer, mas não estou escutando a palavra. Bom, eu vou responder a palavra. Posso, Gabi? Pode sim. Eu tinha uma pergunta justamente para lhe fazer, que é sobre o tráfego pesado, né? Então, as perguntas, elas convergiram, né? Eu vi que você fica olhando o chat direto, porque você não consegue ficar numa tela só, né? Então, já responde as duas perguntas. Agora eu posso, não, eu entendo que quando eu estou fazendo a apresentação, você começa a usar, é complicado, mas agora, para as perguntas, acho que fica até mais fácil. Sim, pode ficar à vontade. Do tráfego, o pavimento permeável, ele é usado, ele é possível para tráfego veicular, claro, normalmente em baixo tráfego, e assim, o típico é estacionamento, né? O maior uso é estacionamento e pátios. Justamente por uma questão também o pavimento intertravado, por exemplo, ele é usado nas ruas urbanas, mas ele não vai passar de uma certa velocidade de 60 km por hora, por exemplo, então, obviamente, você não vai construir uma autoestrada com esse material. Para o tráfego pesado, aí, assim, a experiência que a gente sabe que tem, que pode ser usada, é para pátio de tráfego pesado. Então, assim, mesmo o tráfego de caminhão com container, enfim, funciona. É claro que a própria norma, a gente acaba ficando no arroz e feijão, né? Na coisa mais o estacionamento com o tráfego, né, de veículos, porque a gente sabe, quando faz um projeto de pavimentação, né, o tráfego de caminhões é aquele que realmente influencia no cálculo, né? O tráfego de veículos é quase que considerado nada. E, assim, um projeto pode ser feito, tem alguns casos, tem um caso muito emblemático no Brasil, uma obra da Glacier, de Porto, né, então, do Porto de Santos, tem uma parte com pavimento permeável, foi uma obra feita justamente porque eles tinham muito problema de empossamento, que então criava muito problema para manutenção, para movimentação de carga. É um pavimento permeável que, se eu não me engano, tem mais de 20 anos. Né, o Tawil pode até confirmar, ele está aqui, eu vi isso que eu estou online, vai ter uns 20, 25 anos, eu acho, essa obra, né? E tá ótima, pelo que eu sei, continua funcionando, mas é importante lembrar que é um projeto que tem que ser feito com muita atenção. Por exemplo, na obra de Santos, ele não dá para usar a brita 2, né? Porque ele vai acabar movimentando com o peso. Então, ele foi feito com brita graduada, mas ele tem todo o sistema de drenagem de tubos que vai escoar a água rápido, sem causar problema para o pavimento. Então, assim, digamos que o feijão arroz do pavimento permeável seria os estacionamentos e as ruas urbanas, a rua do condomínio, perfeito. Obras de um maior tráfego podem ser feitas, tem experiências, mas tem que ter um projeto um pouco assim mais atento com essa questão do tempo que a água vai ficar no pavimento, então a questão da quantidade de tubos de drenagem para poder drenar essa água, sei lá, em 1 hora, nesse caso, você não vai poder deixar 24 horas lá, entendeu? Mas pode ser feito, né? Então, acho que era a pergunta do tráfego alto. Não é para uma autoestrada, com exceção de... Aí seria um outro tipo de sistema que a gente chamaria até de pavimento drenante, mas aí no Brasil não se usa tanto, se usa em autoestrada fazer uma camada pequena de 5 centímetros de material permeável para aquaplaning. É uma outra história. Para aquaplaning, redução de ruídos. A base é a base normal, BGS, e tem que ter todo um sistema de drenagem também importante, mas não é um pavimento permeável no sistema que a gente fala aqui, mas é um sistema principalmente para aquaplaning, que eu sei que aqui na Itália é usado muito, muito, e dá uma diferença enorme. Perto da minha casa, a autoestrada é assim, e quando chove, assim, não tem comparação andar na estrada de asfalto poroso, no caso, né? Bom, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Allora, pergunta uma coisa da Várzea, vediamo que... ok, fazer a pergunta da Várzea, que agora me... Uma cidade que foi construída em cima de uma várzea tem sérios problemas de enchentes? Tem boa parte da cidade construída em morros, mas não possui permeabilidade nesses morros. Precisamos da sua ajuda.
Agora, a várzea, ela é onde enche. Desse mundo é mundo. A gente constrói a cidade na várzea, é um grande problema, né? Como diz o Raul naquele vídeo do YouTube, a culpa é do homem, não da natureza. Agora, sim, brincadeiras à parte, para começar, assim, sem querer entrar muito nesse assunto, porque vai ficar, senão eu vou falar 3 horas, mas, assim, uma cidade, eu não sei que cidade você se refere, mas a cidade, toda cidade do Brasil tem que ter um plano de gestão das águas pluviais, um plano de drenagem. Isso está escrito no Ministério das Cidades. Se a cidade não tiver isso, ela não pode pedir verba. E esse estudo, que é extremamente importante, eu não sei se ele está falando de BH, por exemplo. BH é uma situação assim, né? Tem que considerar tudo isso, porque você não pode, numa situação urbana assim, você não vai poder deixar toda a água acumular na várzea. Você vai ter que começar a trabalhar o morro, que nem você falou, o morro não possui permeabilidade. Então, mas como eu vou conseguir segurando a água nesse morro, né? Então, não sei, você começar a fazer a questão das piscininhas, você ter que segurar um pouco essa água, porque se você mandar tudo para a várzea, claro, vai encher. E na várzea, aí tem que... É complicado, porque o mundo ideal seria não ter a várzea completamente ocupada. Você hoje fala muito em ter os parques lineares, então você ter aquela parte perto do rio como um grande parque linear, que 90% do ano as pessoas usam como parque, e aquele período que chove, aquilo lá serve para né, justamente a área de inundação. Mas aí, assim, a resposta que eu poderia dar para isso é que tem que ver se a cidade tem um plano de drenagem, se esse plano de drenagem é atualizado, não é dos anos 70. Hoje a gente, isso trabalha onde eu trabalho, é o tipo de coisa que a gente também faz, né? No Politécnico, então todo o estudo da área, você tem um monte de modelo matemático que te mostra exatamente o que precisa, né? Agora, a outra pergunta, Juliano, caso eu veja se aplicar para Mari, eu acho que a Exato. gente vai precisar encerrar a apresentação. O que eu deixei aí a tela, que tem os contatos da Mariana, né? Então, tem algumas perguntas que a gente, infelizmente, não deu tempo de seguir, né, nos debates. E aí eu queria ver se Mariana, a pessoa poderia encaminhar isso através do e-mail. Mariana colocou o e-mail dela aí à disposição, né? E eu vou pedir para Mariana, a essa altura, fechar, fazer o encerramento para a gente encerrar aqui essa fala, que daqui a pouco começa outra. Tá bom, gente, obrigada. Desculpa que eu acabo falando muito. Eu sou articulista no blog da Liga, então quem quiser ir lá, depois eu vou tentar voltar depois agora da pandemia. Eu tive na minha vida um momento muito complicado de gestir, agora aos poucos estamos tornando normal aqui na Itália. E é isso aí, obrigada pela atenção, tem todos os meus contatos, obrigada, Gabriela, pela fazer esse papel aqui de apresentação, de estar aqui comigo na apresentação. Muito obrigado, eu sou sempre muito feliz quando a BCP me chama para participar dos eventos, estou sempre disponível. Infelizmente, esse agosto, não sei se eu vou conseguir ir em pessoa, eu adoraria ir para Salvador fazer palestras e passar o dia com você e comer acarajé, mas quem sabe em 2021 eu estou aí, se Deus quiser. Gente, obrigada e ficam nos contatos e é isso aí. Eu queria já também agradecer Mari, que é sempre bem-vinda, né, aqui no Brasil e aqui em Salvador especificamente. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa sala, dizer que o conteúdo desse curso vai estar no YouTube, né, do Todos pela Construção. Eu coloquei aí no chat o linkzinho do YouTube, provavelmente a partir de amanhã já deve estar disponível essa apresentação da Mariana, né, e o Todos pela Construção, ele vai ter 100 conteúdos de 60 minutos disponíveis no YouTube, e é um movimento, né, uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Eto Soluções, da Construliga e do Sebrae. Então, agradeço a participação de todos, muito obrigada, Mari, muito bom lhe ver. Um abraço a todos. Tchau.